Então, vamos lá, continuando parte 2, como eu estava falando, da reprodução sexuada. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e eles se unem, esse fenômeno se chama fecundação. Tá? Então, o que é a fecundação? Fecundação é a união do óvulo com o espermatozoide, ou seja, dos gametas. Tá? Agora, existem dois tipos de fecundação, certo? Eu tenho a fecundação externa, externa quer dizer fora, lá de fora, e fecundação interna, tá? Então, como exemplo de fecundação externa, ocorre nos anfíbios e nos peixes, tá? Vou pegar o sapo como exemplo, porque na apostila de vocês está o sapo, tá? Tá nessa página aqui, ó. Quando chegar a apostila, você vê. O macho, ele sobe em cima da fêmea, certo? E ele aperta a fêmea, a gente chama de abraço nupcial. Ele aperta mesmo, igual você apertar uma almofada, tá? Por que ele faz isso? Para estimular a fêmea a liberar o óvulo dela para fora, tá? A partir do momento que ela libera o óvulo dela para fora, ele vai liberar o espermatozoide dele, tá? Esse processo, pessoal, ocorre dentro da água. Então, o óvulo ele cai dentro da água e o espermatozoide que vai sair do macho cai na água. O espermatozoide ele se move, tá? Ele se move assim. E aí ele vai se mover até encontrar o óvulo e fecundar, certo? Isso é fecundação externa. E a interna? A interna ela vai ocorrer no grupo dos répteis, das aves, dos mamíferos e nós, tá? Então, o que acontece? O macho cruza com a fêmea e ele injeta o espermatozoide dele dentro da fêmea. Esse espermatozoide, dentro da fêmea, ele vai se unir ao óvulo que já está dentro da fêmea e assim ocorrer a fecundação. Então, a fecundação externa, repetindo, é a união do óvulo com o espermatozoide no ambiente, tá? Interna é a união do óvulo com o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, tá? Interno quer dizer dentro do corpo dela, tá? Essa é a diferença. Então, repetindo, fecundação externa ocorre nos peixes e anfíbios, tá? Interna, nos répteis, nas aves e nos mamíferos e no ser humano. Parou por aí? Não. Uma vez que ocorreu a fecundação, isso daí vai se desenvolver e formar um ovo, ou zigoto, que a gente fala na biologia, tá? Esse ovo, ele vai crescer e vai originar um embrião, tá? Um embrião. Esse embrião vai crescer, até originar um novo ser vivo, um novo indivíduo, certo? Bom, agora vamos lá para os exemplos, tá? Então, repetindo, fecundação externa ocorre peixes e anfíbios. Fecundação interna, répteis, aves e mamíferos. Eu estou falando em sequência, pessoal, porque no reino animal existem 5 grupos. Ordem de evolução. Peixes, anfíbios, répteis, aves e fechando com os mamíferos, que são os mais evoluídos, tá? Então, os dois primeiros, que é peixes e anfíbios, é externo, tá? Fecundação externa. Dos répteis para frente é fecundação interna. Repetindo, ocorre dentro da fêmea. Aí na apostila de vocês, pessoal, na página 9, que é a partir daqui, ó, que eu vou falar, agora vamos direcionar a reprodução sexuada agora exclusivamente para o ser humano. Mas antes de eu falar da reprodução humana, você precisa entender umas coisas muito importantes antes que se passa na nossa vida, tá?
Então, a página 9 da apostila é reprodução humana, transformações e permanência, tá? Assim como todos os seres vivos, o ser humano também tem o seu ciclo de vida, né? Que a gente aprende desde lá de pequenininho. Então, nós temos o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e morte. Só que nesse ciclo todo, o ser humano ele passa por muitas transformações, muitas situações, um monte de coisa complexa, tá? A vida humana, pessoal, a vida dos seres humanos é dividida desde o seu nascimento até a sua morte, é dividida em 4 fases, tá? A gente chama de fase humana. É dividida em 4 fases, tá? Primeiro, continuando na página 9, tá? Eu vou falando as páginas aqui para depois você acompanhar. Infância é a primeira fase do ser humano, tá? Que período que eu considero infância do ser humano? É um período que vai desde o momento que ele nasce, ou seja, sai da barriga da mãe, até mais ou menos 11 anos e 11 meses de vida, tá? Essa etapa, essa primeira etapa do ser humano, pessoal, é uma etapa fundamental para o desenvolvimento humano, tá? Por quê? Porque é nesse período que ocorre o crescimento do corpo, que ele vai se transformando, né? De bebezinho molinho, vai ficando com um bebezinho mais durinho, um bebezinho que vai começar a desenvolver os seus sentidos, né? Que é tato, visão, audição, paladar, tá? O seu sistema locomotor vai se fortalecendo, esse bebê ele vai começar a sentar, né? Ou seja, ele já vai começar a desenvolver a sua atividade muscular. Então, a primeira atividade dele é sentar, ou seja, o fortalecimento do músculo da coluna. Ele vai começar a desenvolver a musculatura das pernas, tá? Onde ele começa a engatinhar. E aí, esse bebê ele vai começar a ir lá pelo seu 1 ano de idade, onde vai começar a andar. Do 1 até os 5 anos, mais ou menos, ele vai começar a desenvolver a sua capacidade intelectual, tá? Aqui é uma idade chave para o ser humano, porque é aqui que ele vai começar a ativar toda a região intelectual do cérebro dele, que é a capacidade de aprendizagem. Então, essa criança ela vai começar a aprender a, a, a diferenciar coisas, né? Diferenciar um brinquedo, diferenciar e identificar cor, tá? Identificar formas, né? Tipo uma bola redonda, né? Ah, sei lá, ele pega lá um Lego, o Lego é um retângulo, né? Então ele vai começar a ter essa capacidade intelectual. E ele também vai começar a aprender, na parte intelectual dele, a fazer relações, né? Ele vai correlacionar as coisas, certo? Então, por exemplo, essa criança ele vai saber que se uma panela no fogão é algo quente, tá? Então, se ele pegar e encostar o dedinho no congelador, ele vai saber que é algo gelado. Então, ele vai começar a relacionar aí, tá? Nessa fase, isso vai evoluindo até lá por volta de 11 anos e 11 meses, tá? Nessa etapa, pessoal, ocorre os maiores impactos da qualidade de vida desse ser humano. Então, é uma fase, pessoal, crucial para que esse indivíduo tenha uma boa alimentação, que ele tenha uma boa educação, tanto dentro de casa quanto na escola, que ele tenha acesso a saneamento básico, ou seja, direito a uma água tratada, uma rede de esgoto para ele não pegar doenças. E ele também com a sua capacidade intelectual, ele vai começar a absorver as influências culturais, tá? Então é nessa fase que você vai transmitir, os pais, a família vai transmitir para ele todo um valor cultural, uma educação familiar,
Então, é uma fase, pessoal, muito, muito, muito delicada e importante do ser humano, tá? É a fase que esse ser humano está começando a desenvolver tudo, tá? Desde a parte intelectual, como a parte física, como a parte social, né? Que é a parte dessas influências culturais. Aí a gente entra na seguinte questão, que eu fico maluca quando eu vejo isso por aí. A violência doméstica em relação à infância. Tá? Vocês não têm ideia o quanto esse ato cruel estraga o ser humano pro resto da vida, tá? Eu vejo, às vezes, a gente vê casos violentos por aí, violência contra criança, de morte, matando criança. Tá? Você está interrompendo todo um ciclo lindo de vida do ser humano. E as violências, as pessoas não entendem que a primeira fase de uma infância é vital. Ela é para continuar o resto das outras fases. E aí, né, a gente vê com a verdade aí, que eu nem a notícia que eu passo mal. Eu passo mal porque eu tenho eu tenho 3 filhos, para quem não sabe. 2 estão nessa primeira fase e o meu mais velho está na próxima fase que eu já vou falar, tá? Segundo a lei brasileira, tá? A infância, ela é subdividida. A gente chama de primeira infância, segunda infância, terceira infância, tá? O que é a primeira infância? Desde bebê... Ai, gente, foi difícil eu montar esse slide aqui. Cada foto que eu achei de crianças, uma mais linda que a outra. Foi difícil escolher. Os bebês, então, nem se fala, né? Bom, então, desde o nascimento, né, de um bebê recém-nascido até 2 aninhos de idade. Essa fase aqui, pessoal, primeira infância, é uma fase crucial. É uma fase, essa fase aqui da primeira infância, o ser humano ele está aprendendo. Primeiro ele está redescobrindo, depois ele vai aprendendo a desenvolver os seus sentidos, tá? Que é audição, visão, olfato, tato, paladar, tá? Então é nessa primeira infância aqui que existem exames lá médicos já para você detectar se uma criança, por exemplo, é surda, nasceu com surdez, só nasceu cega, tá? Ou só nasceu com alguma deficiência mental. Para saber se uma criança desenvolveu alguma deficiência mental, os pais têm que perceber o desenvolvimento motor dessa criança. Ou seja, pegar objetos, sentar, andar, tá? Isso vai acontecer na fase da infância, tá? Então, assim, mais ou menos o 4º mês de vida, esse ser humano ele começa a ouvir melhor. Então, já começa a aprender a voz da mãe, a voz do pai, se tiver, da vovó, tá? Lá por 5, 6 meses, ele já vai começar a gesticular sua linguagem. Ele já vai começar a balbuciar com a boca, né? Falar ba, 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 na, né? Já começa a fazer a sua linguagem. A visão, ele já começa a olhar objetos, o olho já direciona para objetos, por isso que nessa fase tem que comprar bastante brinquedo coloridinho, né? Brinquedo que chama atenção, brinquedo de barulhinho, ele já começa a audição, tá? Ele já começa a entender seu nome, você fala assim, Adriana, o bebê olha, ele procura, ele olha, né? Ou você pega um brinquedinho barulhento, ele vai direcionar a cabeça, tá? 2 anos, a criança já está andando, a criança já tem o paladar desenvolvido, ele já começa a sentir que alimento que é gostoso, que alimento que não é gostoso. É a fase crítica para as nossas mães, né? É a fase que a criança adora um doce, porque é gostoso, né? Aí nós temos a segunda infância, de 3 a 5 anos. Aqui é uma fase bem ponto também chave de desenvolvimento. Aqui a criança já começa a ter uma linguagem. Essa linguagem vai se aperfeiçoando, né? Então primeiro ela fala errado, né? Fala mamãe chocolate, né? E por aí vai. E aí, conforme vai chegando aos 5 anos, essa linguagem vai se aperfeiçoando. Ela já vai começar a falar melhor, ela já vai começar a se socializar, ela já vai começar a brincar, já vai começar a ir para a escola. Então, é um ponto-chave também.
E, por último, a terceira infância, de 6 a 11 anos. Aqui é o ponto-chave do desenvolvimento educacional, né? E ele já vai começar a desenvolver toda a sua habilidade intelectual. Aqui é a fase de 6 anos até 11, é a fase de alfabetização, que é a fase crucial do ser humano. Aqui ele já vai começar a desenvolver raciocínio, leitura, escrita, né, raciocínio lógico, começar a aprender o que é o certo e não é errado, tá? Então, entender como essa primeira fase do ser humano é crucial, é vital, tá? A gente não pode interromper nada daqui, nada, tá? E chegamos na parte pior. Desculpa, pior não, difícil do ser humano. Como eu falei, né, É aqui em casa eu tenho duas fases, a primeira e a segunda agora, tá? A adolescência, segunda fase do ser humano. A adolescência. Aqui tem umas controvérsias, tá? Mas segundo a lei brasileira, a adolescência é considerada do período de 12 anos a 18 anos de idade. Se bem que na minha visão pode chegar até os 25, né? Bom, aqui, gente, por que aqui é uma fase complicada? É uma fase começando pelo lado biológico, tá? Aqui é uma fase que ocorre a puberdade, nos meninos e nas meninas. Nós vamos estudar o que é puberdade um pouquinho lá a partir de semana que vem, tá? Então, a puberdade, biologicamente falando, é quando os hormônios masculino e feminino começam a produzir e vai bombando esses hormônios nesse corpo e vai tomando modificações nesse corpo, tá? Mas aí, pessoal, a puberdade ela é muito relativa de indivíduo para indivíduo, tanto menino quanto menina, tá? Ela vai depender da herança genética, né, da sua linhagem genética aí, vai depender de uma boa alimentação, estresse. Tem um povo mais estressado nesse mundo, é o tal do adolescente, né? Uma prática de uma atividade física e etc. Tá? Mais informações vou falar melhor ali na observação. Toda essa mudança ocorre culpa de quem? Hormônios, dos benditos hormônios, tá? Esses hormônios, ele começa a ser produzido numa glândula aqui no cérebro. No caso dos meninos, esse hormônio ele vai lá para os testículos e estimular os testículos a produzir o hormônio masculino. No caso das meninas, essa glândula aqui produz o hormônio que vai lá estimular o ovário a produzir o hormônio feminino, tá? E aí corre essas mudanças aí. Eu estou falando as mudanças biológicas, as mudanças físicas. Agora vem o crucial. Oh, meu Deus. Mudanças comportamentais. Primeiro ponto. Variações de humor. Sabe o que eu penso, pessoal? Eu tenho um filho adolescente. Aí, às vezes, ele tem umas atitudes aqui em casa. Eu olho assim, pensando, meu Deus, como eu era chata pra caramba com a minha mãe, tá? Alterações, variações de humor. Eu não sei de onde sai tanta variação de humor. As meninas até dão um desconto, né? Porque existe um fenômeno biológico que acontece com a gente, chamado TPM. Mais informações nas próximas aulas aí. A gente releva isso aí, tá? Mas o resto das variações de humor, mudança, variações de comportamento. Nossa, aqui esse negócio aqui bomba, né? Aqui começa a surgir modinhas, começa a surgir estilos, né? Ai, emo, né? Começa a surgir, sei lá, variedade de comportamento, né? Uma mistureba de emoção
né? É um liquidificador, assim, de emoção, né? Liquidificador de emoção. Então, é aluno tranquilo, aluno mal-humorado, aluno baixo astral, aluno alegre, né? Uma explosão de emoção aí. Ah, agora vem o tormento das mães. Preguiça. Jesus. Pergunta para a mãe de vocês depois dessa aula. Esse é o ponto mais que a gente sofre. Um item chamado preguiça. Gente, a preguiça não é lenda não, tá? A preguiça, ela é biológica. É natural do adolescente. Claro que alguns exageram demais, né? Mas é normal, é biológico. Por quê? Tá começando todo um funcionamento hormonal nesse corpo. Tá todo tendo uma mudança. E é normal ele ter um movimento um pouco mais lento. Só que tem gente que é demais, né? Demais, tá? Essa fase, pessoal, também é uma fase importante, tá? Primeiro, devido a essas bombas de mudança corporal, de comportamental, emoção, etc., tá? Mas também é uma fase muito importante, porque aqui começa ali no final da terceira infância e vai bombar aqui na adolescência, o desenvolvimento de raciocínio, tá? Porque a adolescência é um longo período de estudo do aluno, do ser humano, tá? Então ele está captando informações, ele está aprendendo a desenvolver raciocínio, retenção de linguagem complexa, ele está absorvendo cada vez mais a complexidade da linguagem, tá? Desenvolvimento memória, concentração, é um período de tomada de decisões. Eu vou bater nessa tecla, é o que eu falo para o meu filho. A sua vida adulta não depende da sua vida adulta. A sua vida adulta depende do final da sua adolescência, ou seja, das suas tomadas de decisões. No final da sua adolescência, o que você decidir para a sua vida é o que você vai entrar na sua vida adulta e seguir, tá? Então, assim, por isso, aí vem na questão do comportamento e emoção. Gente, é de endoidecer o cabeção, eu sei, eu lembro da minha adolescência, do final da minha adolescência, tá? Porque tudo o teu futuro vai depender do final da sua adolescência, ou seja, das suas tomadas de decisões. Vou te dar vários exemplos, tá? N exemplos. Se você decidir no final da sua adolescência ir para um caminho ruim, que é o caminho das drogas, caminho da violência, que adulto que você vai ser? Que a adolescência passa, gente. É uma fase que passa, ela não é eterna, tá? E se você decidir seguir esse caminho, que adulto você vai ser? Que futuro você vai ter? Segundo exemplo, você resolve fazer um vestibular, um Enem, uma faculdade, porque grande sonho seu é ser médico, sei lá, engenheiro, sei lá, analista de sistema em software, vamos pegar aí a tecnologia, tá? Você vai ter que fazer um sacrifício, você vai se esforçar, você vai ter que estudar. Aí, se você decide fazer isso daí, que adulto que você vai ser? Que futuro você vai ter? Tá? Eu sempre educo meu filho assim, a vida é feita de sacrifício. A vida é feita de sacrifício. E bota sacrifícios nisso, tá? Mas eu te garanto, pessoal, que tem recompensa. Algumas recompensas são para sempre, tá? E essas recompensas, ela vem da sua tomada de decisão, tá? Vou usar meu filho como exemplo. Meu filho está no terceiro ano do ensino médio, tá? O sonho dele é estudar inglês e trabalhar nos Estados Unidos. Ou ontem ele estava pesquisando ou um outro país. E o sonho dele é ter caminhonete.
Falei, amém. Só que lembre-se, se você quer realmente ter isso na sua vida para o seu futuro, o que você tem que fazer hoje? Ah, mãe, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade. Ah, sabe as decisões, falei. É difícil? É. É sacrifício? Muito, tá? Muito. Mas lembre-se que se você quer ter a sua caminhonete, se você quer estudar e trabalhar no exterior, isso são recompensas. Isso você só vai adquirir a decisão, sabe, que você tomar agora no seu final de terceiro ano do ensino médio, tá? Então é isso. Então vocês estão entendendo como é complicado toda a fase da adolescência e o final dela, tá? Na apostila de vocês, pessoal, lá na página 11, né? Tá, só voltando aqui um pouquinho na parte de comportamento e emoção, tá? Aqui nós temos uma triste realidade, bem triste. Nesses, se não me engano, os últimos 3 anos, aqui no Brasil, agora com essa porcaria de pandemia, aumentou muito a estatística de suicídio na adolescência, tá? Suicídio. Isso daí é um assunto super sério, tá? Super sério. Qualquer um, tá? Aí, ó, infância aqui, ó. Porque é assim, os adolescentes, como ele tá tendo toda esse, vamos dizer, essa bagunça de Pro, por que que a idade, senhora tirou os slides? tá? Eu já vou voltar, tá? Toda essa Tá. bagunça de comportamento, de mistura de emoção, de mudança biológica, às vezes esse adolescente, a parte emocional dele está abalado, está sensível, certo? E às vezes o que esse adolescente precisa exatamente é um simples apoio, uma simples conversa, um simples direcionamento. Muitas vezes a família não observa isso. E isso daí, pessoal, é muito complicado porque ele passa silencioso. Às vezes o adolescente está com algum problema, mas está em silêncio. E às vezes os adultos ou a escola não observa isso, acaba passando desapercebido, tá? E aí, infelizmente, esse adolescente acaba indo por um caminho triste, que é o caminho do suicídio, tá? Na minha opinião, é uma situação muito, muito, muito triste, porque é que eu sempre explico para o meu filho, a adolescência, apesar dessa bagunça toda, na minha opinião, é a melhor fase do ser humano. É a fase mais bonita, apesar da bagunça aí, né? É a fase mais bonita, é a fase mais interessante, é a fase mais legal do ser humano. Então, quando eu vejo notícias de adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos se suicidando ou tentando suicídio, tá? É muito triste, não tem lógica, gente. Não tem lógica. Adolescente. Oh, meu Deus, saudade do adolescente, tá? Apesar dessa bagunça, é uma fase bonita. É uma fase, gente, que você está curtindo, é uma fase que você está estudando, é uma fase que você está formando amigos, que você está se divertindo, está descobrindo novas coisas, né? É muito legal, certo? Apesar aí das bagunças, né, comportamentais e emocionais, mas é uma fase linda, tá? É uma fase linda. Eu, por exemplo, até hoje eu falo e não canso de falar para o meu filho mais velho. Eu tenho orgulho demais da minha adolescência, dos meus 11, não, dos meus 12 aos 18 anos. Foi a melhor fase da minha vida, tá? Foi a melhor fase da minha vida, foi uma fase muito legal. E até hoje eu relembro com carinho e emoção o meu tempo de escola. No meu tempo de adolescência, a gente formava grupos. A gente chamava de panelinha. Era muito grupinhos, muito panelinha, tá?
E essas panelinhas a gente fazia de tudo para no próximo ano os pais matricular a gente na mesma sala, para